foi o nosso trabalho, ele é de modelo fechado e a gente acabou escolhendo o tema, o sistema de castas na Índia. O nosso grupo é composto pela Camille Lumers, pela Marina Pisato, pela Sofia Motim e pela Ana Luísa Feoli, da turma 206. A Índia é um país localizado no continente asiático que possui 1,3 bilhões de habitantes e 75% da sua população segue a religião hindu. O hinduísmo ele interfere diretamente na estruturação social, já que a sociedade ela é dividida em castas, que são definidas a partir da hereditariedade. Essa forma de divisão é determinada de acordo com a posição social da família e ela acaba determinando os tipos de relacionamento que essa pessoa pode ter, incluindo casamentos que normalmente não ocorrem entre membros de castas diferentes, e esse fator ele acaba estabelecendo um tipo de hierarquia social, que é marcada por privilégios e deveres. Então, na sociedade indiana, existem 4 castas: os sacerdotes ou brahmanes, os dirigentes, os agricultores e comerciantes e os artesãos. E além dessas 4 castas, também existem as pessoas que não fazem parte de nenhuma, que recebem o nome de Dalits ou intocáveis, que são pessoas excluídas que têm a incumbência de realizar os trabalhos mais deploráveis que têm. Os Dalits, ou como eu falei, intocáveis, são equivalentes a 18% da população da Índia, o que resulta em cerca de 180 milhões de pessoas, e fazem parte do grupo mais pobre da sociedade. Eles não podem visitar templos, não podem retirar água dos mesmos poços ou enviar seus filhos às mesmas escolas que as castas dominantes. E na Índia, ao menos 1 milhão de Dalits limpam latrinas públicas e recolhem animais mortos na rua. Para os intocáveis, é proibido não apenas se casar com alguém de casta superior, como sentar-se ao lado, caminhar ou usar a mesma louça que os tocáveis. Além disso, eles recebem das castas superiores a comida que é considerada estragada. Não podem beber água num copo, têm que usar as mãos como uma concha, e tudo isso só por serem considerados inferiores. Atualmente, existem cerca de 3.000 castas distintas na Índia, mas, segundo o governo indiano, esse sistema não existe mais no país, já é uma coisa que foi abolida. Apesar do governo não admitir, a verdade é que está presente na sociedade, interferindo diretamente na qualidade de vida da população indiana. E de acordo com um relatório da Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, publicado em 1999, a cada ano se registram mais de 100 mil casos de estupros, mortes e roubos contra os Dalits. Do ponto de vista do utilitarismo, o sistema de castas da Índia seria uma organização regressiva, injusta e moralmente inaceitável. Chegamos a esse consenso, pois essa corrente filosófica consiste na ideia de que uma ação só pode ser considerada moralmente correta se as suas consequências promoverem o bem-estar coletivo. Caso o resultado da ação seja negativo para a maioria, esta é classificada como condenável moralmente. Relacionando essa ideia com a prática escolhida pelo nosso grupo, chegamos em um dos princípios básicos do utilitarismo, o princípio da agregação, que leva em consideração a maioria dos indivíduos, descartando as minorias que não se beneficiaram da mesma forma que a maioria. No sistema de castas da Índia, os privilégios e bem-estar são concedidos às castas superiores, compostas pela minoria, enquanto a maioria, que constitui as castas inferiores e os intocáveis, são reprimidos pelos grupos privilegiados. Logo, essa seria considerada uma realidade imoral. Ademais, outro princípio básico do utilitarismo é o consequencialismo, onde a moralidade das ações é julgada mediante as consequências por elas geradas. Isso posto, ao analisar as consequências acarretadas pelo sistema de castas, chegaremos na conclusão de que são majoritariamente negativas, apoiando uma grande desigualdade social e condições de vida cruéis para grande parte da população indiana. Assim, chegamos no mesmo desfecho de antes. Em teoria, essa corrente não aceitaria essa prática como algo moral. Por fim, outro ponto é que o utilitarismo se apresenta oposto ao egoísmo, tendo em vista que as consequências das ações devem estar focadas no contentamento de um conjunto e não de interesses particulares individuais. Portanto, dado que os fundamentos do sistema de castas são completamente injustos e discriminatórios, o utilitarismo não apoiaria essa esquematização. Assim como na ética utilitarista, a ética do dever, de Immanuel Kant, também considera o sistema de castas na Índia como uma prática moralmente incorreta. Isso acontece por 2 fatores principais. Apesar do Manusmriti, que é considerado o livro mais importante autorizado sobre a lei hindu, reconhece e justifica o sistema de castas como base da ordem e da confiança social,
A ética do dever, quando criada por Immanuel Kant, determinava que as ações justas e corretas devem ser motivadas pela razão e pela lei universal. Essa lei universal, por sua vez, determina que as ações corretas são aquelas que podem ser universalizadas ou que são naturais ou encontradas na natureza, o que não acontece na divisão da sociedade por um sistema de castas. Outro conceito criado por Kant era a fórmula do fim em si, que determinava que devemos tratar as pessoas como seres humanos e não como coisas ou muito menos para um fim, respeitando a sua autonomia. Isso diverge da divisão da sociedade em um sistema de castas, uma vez que, nela, os seres humanos são utilizados para manter uma suposta ordem ou confiança social, e não como fins para sua própria vida. Além disso, esse sistema não leva em conta a autonomia dos seres humanos determinada por Kant, uma vez que os indivíduos são restritos às atividades de suas castas e são impossibilitados de ascender de nível social. Por fim, Kant determinava que a boa vontade deve ser orientada de acordo com o dever e o querer o bem. O que acontece aqui, no sistema de castas, esse bem só se estende às castas mais superiores, uma vez que as castas inferiores são forçadas a viver em um estado desumano pelo resto da sua vida. E a última questão que fica é: essa prática se conforma aos direitos humanos? Bom, a principal característica desse sistema é o isolamento social, que determina o papel das pessoas na sociedade indiana. Esse isolamento leva à desigualdade social, que pode ser explicada pelo fato de que uma pessoa não pode ser promovida a uma casta superior. Segundo o governo indiano, o sistema de castas não existe mais no país, mas embora o governo não reconheça, o fato é que o sistema existe sim na sociedade e afeta diretamente a qualidade de vida da população. O sistema de castas indiano é contrário à Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque é uma divisão social totalmente discriminatória. No entanto, ele é um sistema religioso, e embora seja proibido por lei, é praticado principalmente na Índia. Estamos prestes a assinar o 60º aniversário da Declaração dos Direitos Humanos no final do último conflito mundial. Talvez agora, no lugar mais importante para essa celebração, como um apelo à consciência e um apelo à responsabilidade do nosso tempo, não é outro senão a Índia. Superficialmente, os democratas sobrevivem com o sistema de discriminação social e de castas mais indestrutível do nosso tempo, e de acordo com a submissão que tendemos a esquecer, o país ainda mantém 80% da população de parentesco hindu. Curiosamente, mesmo em uma grande população, o número de católicos aumentou em 3,8%, e a Índia ainda é o país em que mais se expande o catolicismo hoje em dia. Na visão dos direitos humanos, como um fim obrigatório do Estado de Direito no início do século XXI, o choque religioso ocorrido ecoou uma nova perturbadora integração do hinduísmo e irreconciliável com o modernismo. Além da exclusão social e econômica, nas áreas mais pobres do país, como Orissa, um líder católico foi queimado vivo e padres e freiras fugiram da área onde os missionários eram prósperos. No entanto, esse movimento parece ser mais derivado de um novo tipo de fundamentalismo,